para que possa almejar aquele cargo. E aqui, desembargador Sérgio, não há nenhuma crítica aos atuais ou aos ex-presidentes. A estrutura atual nossa é uma estrutura antidemocrática. Mas vamos nos indagar quantas vezes cada um dos senhores aqui sentados viu no período pré-eleitoral um candidato à presidência do tribunal e às comarcas do interior do Estado, ou mesmo no fórum da capital, dialogar com os juízes e debater quais seriam os seus planos, quais seriam os seus projetos, quais seriam as suas metas a serem alcançadas no seu mandato. Nenhum. Nunca assistimos isso. Porque não há necessidade de fazer isso. Porque o sistema é ainda mais perverso. E é mais perverso por quê? Porque nós apenas podemos, os membros dos tribunais apenas podem eleger os mais antigos. Evidentemente que não significa dizer que os mais antigos não tenham competência. Mas, evidentemente, é preciso entender, principalmente num colegiado grande, como é o colegiado mineiro, como é o colegiado paulista, como é o colegiado carioca, que nem sempre os mais antigos são também os melhores gestores. Então, debater esse tema ele é de fundamental importância, porque quando debatemos esse tema, estamos debatendo a valorização da carreira não apenas junto à sociedade, mas junto a nós mesmos. Existem mecanismos que nos possibilitariam democratizar e possibilitar que, juntos, pudéssemos construir um judiciário que, além de garantir as prerrogativas dos seus magistrados, pudesse também prestar um serviço de qualidade à sociedade, porque eu não tenho dúvida de que o melhor e mais rápido caminho para assegurar as nossas prerrogativas, para assegurar os nossos direitos, para combater os nossos inimigos, é justamente melhorar a qualidade do serviço que prestamos. Mas eu queria dizer ainda que existem diversos argumentos contrários à eleição direta para os presidentes dos tribunais. Alguns até de natureza relevante. Porém, quando se coloca esses argumentos numa balança e se coloca no outro lado da balança os argumentos pró-eleição, nós iremos observar de que os argumentos pró-democratização são muito mais fortes e muito mais eficientes do que os argumentos contrários. E algo é positivo ou negativo quando nós temos mais bônus do que ônus. E, nesse caso, especificamente, nós temos mais bônus do que ônus. Porque, certamente, aqueles que se dispuserem a disputar um cargo para a presidência do tribunal assumirão compromissos junto a toda a magistratura. Assumirá, por exemplo, o compromisso de garantir o espaço à magistratura como um todo, na participação das comissões da comissão orçamentária, de distribuir melhor os recursos orçamentários, porque não é mais possível o magistrado, sobretudo o magistrado de primeiro grau, viver em condições estruturais que não lhe permite dar uma resposta com eficiência às demandas que a lhes chegam. E isto não é algo que está apenas nos estados mais pobres. Estados ricos, e São Paulo tem 33,3% do PIB nacional. E o Fórum João Mendes tem condições absolutamente precárias. E hoje o magistrado, de uma forma geral, ele vive espremido. Por um lado, as cúpulas e o Conselho Nacional de Justiça. Por outro, a demanda judicial. As metas e a demanda. E os nossos instrumentos e a nossa estrutura são absolutamente deficientes para dar uma resposta efetiva. E aí, o que é que acontece? A sociedade tende a nos responsabilizar pela dificuldade, tende a nos responsabilizar pelo serviço que não é prestado
como ela gostaria de receber. Doutor Gervásio, com a sua permissão, Vossa Excelência tem 5 minutos para as conclusões. É preciso termos a consciência de que hoje este é o grande gargalo, porque, sem dúvida alguma, democratizando internamente o Poder Judiciário, as nossas bandeiras externas serão fortalecidas. Eu não tenho dúvida de que esse debate da aposentadoria compulsória, da qual nós, da MB com você, somos absolutamente contrários ao aumento da idade da aposentadoria compulsória, nós certamente teríamos a oportunidade de debatermos entre nós. E ao debatermos entre nós, levaríamos uma posição única para o Congresso Nacional. Como também, se nós debatermos internamente a nossa Previdência, certamente nós teríamos muito mais força para fazer as nossas reivindicações no âmbito do Congresso Nacional. Se nós debatermos internamente, nós teremos um fortalecimento de toda a classe. Eu pergunto aos senhores, o governador de qualquer estado da federação tem alguma dificuldade em cortar o orçamento do Poder Judiciário? Nenhuma dificuldade. Nenhuma. E sabe por quê? Porque se trata, via de regra, de um orçamento que não é debatido com toda a classe. Se trata, via de regra, de um orçamento que não reflete as verdadeiras necessidades de toda a magistratura. Então, por essa razão, por esse motivo, este tema é um tema de fundamental importância. Ele é o tema que efetivamente nos permitirá marcharmos unidos. Unidos por quê? Porque nós iremos debater aqui e as proposições vencedoras serão levadas ao Congresso Nacional. O Estatuto da Magistratura é um elemento fundamental nesse processo, porque através do Estatuto da Magistratura nós poderemos começar a democratizar, sim, o Poder Judiciário. E, para isso, precisamos ter uma posição proativa, demonstrando à sociedade de que também o magistrado brasileiro quer ser valorizado, de que também o magistrado brasileiro não está satisfeito com as atuais condições de trabalho, e que também o magistrado brasileiro não concorda com vários temas que lhe são impedidos. É preciso a gente ter a consciência de que o debate, a democracia, ela não, apesar de eventualmente trazer alguma dificuldade, é sempre mais difícil, é preciso imaginar de que nos fortaleceremos através do debate. E a MB está dando uma prova disso. Em nenhuma outra eleição da MB houve um debate dessa natureza. E eu tenho certeza de que a entidade sairá desse processo com a sua saúde institucional fortalecida, o que só demonstra de que democracia é bom e deve existir. E aqui eu só queria deixar o seguinte, que as melhores escolhas são justamente as escolhas que são feitas. Permitir que o magistrado brasileiro participe do orçamento, participe do planejamento estratégico, participe da vida financeira e administrativa do Poder Judiciário, participe das escolhas, é o melhor e mais rápido caminho para alcançarmos a unidade interna e para obtermos a valorização que tanto anseia o magistrado. Muito obrigado. Para a sua réplica, eu quero passar a palavra ao doutor Calandra por 10 minutos, com a lembrança de que aos 3 minutos eu farei a lembrança a Vossa Excelência do término. Não é propriamente uma réplica, até porque, em muitos pontos, nós concordamos. Eu, com o deputado Régis Fernandes de Oliveira, hoje deputado, na época juiz como eu, nós apresentamos o primeiro projeto que colocou magistrados de primeiro grau para eleger o presidente do tribunal. É uma luta de anos e anos e anos. Não conseguimos implementar essa emenda constitucional, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo sempre
muito conservador, não deu guarida à nossa emenda constitucional. E pensamos que o processo de democratização é benfazejo a qualquer instituição. Eu acho que tem que haver um debate amplo com a classe. Eu ando pelo Brasil, estou até meio engasgado aqui, tanto comer poeira lá no Mato Grosso do Sul, não é? Pelas estradas lá de Mato Grosso. Mas o que a gente ouve são opiniões nos dois sentidos. Magistrados amedrontados com o que ocorreu com o Ministério Público, aonde houve uma completa politização do Ministério Público. E, de outro, magistrados extremamente favoráveis à democratização plena, com a eleição por todos nós, porque, afinal, o presidente do Tribunal de Justiça é presidente de toda a magistratura e não apenas de desembargadores. A minha primeira leitura após a emenda 45, quando nós tivemos metade do órgão especial eleito, é que todos os integrantes do órgão especial, uma vez que nós elegemos a metade, pudessem ocupar o posto de presidente do tribunal, porque já há uma escolha, uma indicação daqueles que são eleitos. Nós vamos ter o problema nos tribunais menores, onde não existe órgão especial. Mas eu acho que a democratização é um processo que faz bem e tem que ser discutido amplamente com a magistratura. O que nós não podemos é conceber, imaginar alguma coisa e, de repente, aquilo vira uma posição oficial da AMB. Eu recebi do deputado Régis de Oliveira uma queixa muito angustiada, num pronunciamento que ele fez numa reunião nossa, onde nós, coletivamente, editamos um livro, assumimos uma posição, dizendo que não há foro privilegiado, que o juiz de primeiro grau é perante quem, autoridade ou não autoridade, tem que sentar, porque se a justiça é boa para o cidadão, tem que ser boa para a autoridade também. A AMB assumiu essa posição, editou um livro e, numa reunião, no momento em que foi votado o projeto, o presidente se posicionou totalmente contrário àquilo que estava escrito. Isso causa perplexidade. Não cumprir aquilo que está escrito e determinado como posição oficial da AMB. Um presidente ele tem que ser escravo daquilo que a sua instituição decide. Ele não pode ter gostos e prazeres pessoais. Ele é um intérprete da vontade daqueles que conferiram a ele um mandato transitório, aonde ele vai ali permanecer por um período certo, para depois voltar à sua atividade. Eu convivi com a angústia de dirigir uma das maiores associações do país, tendo também a minha função como juiz. Longos anos de atividade, sempre sem prejuízo da minha atividade jurisdicional. Uma coisa muito penosa, muito dura e muito difícil. Mas no momento em que eu devia dizer alguma coisa pela minha classe, eu dizia aquilo que a minha classe havia dito. Defendi e briguei até rolar no chão pela emenda constitucional que estabelecia que o juiz de primeiro grau era o participante e protagonista do processo de escolha do presidente. Nós lutamos juridicamente. Ingressei com mandado de segurança na nossa chapa para bloquear corte orçamentário procedido pelo governador do Estado de São Paulo, contra o presidente do TJ, contra o presidente da Assembleia e contra o governador do Estado. Fomos criticados, recebemos todo tipo de crítica, mas tivemos a coragem de lutar para que São Paulo tivesse um orçamento condigno. Falam muito dessa dinâmica orçamentária. Eu elaborei o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com uma equipe. Eu fui chefe de gabinete do presidente Francis Davis e trabalhei com essa peça orçamentária.